Olá, galera. Boa tarde. Meu nome é Marcos e hoje eu vou passar aqui para vocês de uma forma bem simples e direta três técnicas de storytelling para você vender, criar vídeos no YouTube, conquistar a pessoa amada e fazer o que você quiser com essa técnica que funciona muito. É uma técnica que é usada aí não agora. Storytelling aí sempre foi usado desde os tempos antigos aí. A Bíblia, por exemplo, é o maior livro de storytelling. Jesus, ele respondia com perguntas, ele contava histórias sobre a parábola do reino e tantas outras coisas, ou seja, é algo que vem aí de gerações em gerações. Não começou agora, não é eu que estou criando isso. Eu só vou passar aqui para vocês algumas dicas de coisas que eu percebi no ramo do storytelling que muita gente usa e que elas têm resultado. Então eu vou passar para vocês, beleza? A primeira dica aí que eu quero repassar para vocês é que um bom storytelling ele tem uma senoide emocional. O que é uma senoide emocional? Ela tem curvas entre felicidade e tristeza, felicidade e tristeza. Então, no meio do vídeo do que você está falando, se você conseguir ser lá em cima, levar o ânimo da pessoa lá em cima, e depois cair, depois sobe de novo, depois cai, ou seja, você fala algo positivo, depois fala algo negativo. Tu fala algo positivo, depois fala algo triste. Fala algo feliz, depois fala algo triste. Ou seja, você faz uma senoide. Suspense, tristeza. Sabe? Você cria um clímax, uma tensão ali no lugar, depois você joga algo para alegre. Ou seja, você consegue criar algo que conecta com a pessoa. Porque todas as pessoas, por exemplo, elas vão esquecer do que você falou, elas vão esquecer do que você fez, mas elas nunca vão esquecer do como você fez elas se sentirem. Olha só que código poderoso, eu vou repetir. As pessoas vão se esquecer do que você falou, as pessoas vão se esquecer do que você fez, mas elas nunca vão se esquecer do como você fez elas se sentirem. Vocês pegaram? Então, crie uma senoide emocional. Ou seja, faça as pessoas flutuarem em vários tipos de sentimento possíveis. E aí você tende a se tornar algo memorável. Por exemplo, as memórias que você tem na sua vida hoje, que mais te marcaram, tem algum tipo de emoção envolvida, acertei? Por quê? Porque nós somos seres emocionais, gente. Nós gostamos de histórias que têm emoção, tem tristeza, alegria, felicidade, sei lá, um movimento. Quanto mais emoções você conseguir misturar isso, um sobe e desce, você tende a ficar mais marcado na vida da pessoa. Então essa é a primeira dica aí, poderosa, fechou? É a primeira dica. Vamos lá, a segunda dica que eu quero deixar aqui para vocês, que eu até anotei aqui, né? E eu tô se baseando nisso. Toda história tem um personagem. Toda história tem um personagem. Já reparou que quando você vai assistir aqueles filmes da Marvel, sempre começa, por exemplo, do Homem-Aranha, começa contando quem é o Homem-Aranha. Uma pessoa simples, sem muitas qualidades, que de repente ele é picado por uma aranha, alguma coisa acontece e ele ganha poderes e tudo mais, aí começa. Ou seja, toda história tem um personagem. Então, dentro do que você for fazer aqui no YouTube, para vender, enfim, a pessoa precisa se conectar com você, primeiramente. Você que é um vendedor, a pessoa precisa se conectar com você, o cliente precisa se conectar com você. Então, passe os seus pontos fortes, mas também passe os seus pontos fracos. Tô até gaguejando aqui agora. Passe os seus pontos fortes e também passe os seus pontos fracos. Por exemplo, quando eu começo a gaguejar aqui, eu começo a se parecer mais com as pessoas. Há uma conexão muito maior. Você acredita nisso? Eu vim reparar isso esses dias. Quando você consegue mostrar que você é uma pessoa humana, que você erra também, a conexão fica muito maior. Tipo, quando eu erro, alguma coisa assim, as pessoas conectam comigo por conta disso. Então, mostre quem é você de verdade. Conecte com as pessoas. Mostre os seus erros. Ser perfeito demais, gente, é muito bom. Mas perfeição demais, tudo que é em excesso se torna um defeito. Toda qualidade em excesso se torna um defeito, sabia? É muito bom você ser bom, mas bom demais fica chato, fica distante, não conecta, entendeu? Então, seja bom no que você faz, mas também mostre sua fraqueza. Mostre o lado assim que você sofre, que você tem sentimentos, que você é um ser humano também, entendeu? Então, isso conecta muito com as pessoas. É uma técnica muito poderosa. Toda história tem um personagem, e esse personagem precisa conectar. Fechou? É a primeira estratégia aí, muito bacana e muito poderosa. Bom, a terceira dica que eu quero deixar aqui para vocês sobre storytelling, tá? Sobre storytelling é estudar sobre o público que você vai gravar. Por exemplo, normalmente as histórias têm um público específico. E quando você é específico no público que você está gravando, você acaba sendo muito mais efetivo em, por exemplo, se eu vou gravar um vídeo, por exemplo, para a igreja, para o pessoal da igreja, certo? Se eu vou gravar um vídeo, eu tive que retornar aqui o vídeo, tá, gente? Se eu gravar um vídeo, por exemplo, para o pessoal da igreja, eu vou saber que eles falam palavras como bênção, aleluia, glória a Deus. Ou seja, eu vou usar termos do meio cristão, porque o público que eu estou gravando é um público cristão, entendeu? Então, qual é o público que você tem falado? O que que eles falam? O que que eles fazem? O que que há no dia a dia dessas pessoas? Estude sobre o público no qual você vai criar o seu conteúdo, a sua história, porque isso vai conectar muito mais. Lembra? O grande segredo de uma história é a conexão, que é o quarto ponto.
que é o quarto ponto que eu quero passar aqui para vocês. Se a sua história não conecta com as pessoas, gente, ela não é uma história memorável. Uma história memorável, eram só 3 dicas, né? Tô repassando um pouco mais. Se a sua história não conecta, ela não consegue ser memorável. Uma pessoa, por exemplo, que não conecta, que não tem uma história triste, que não repassa o lado difícil da vida, é como se ela não tivesse um ponto em comum com as pessoas, que normalmente sofrem, entende? Então, quando você bate em vários pontos em comum da pessoa, tipo, é um pai de família, então você vai falar de seus filhos. Se, supondo, você está criando um vídeo para converter pessoas, você está querendo vender. Quem é a pessoa que está na sua frente? É um pai de família, então eu vou falar de família. Ah, é um cara que grava vídeo pro YouTube, então vou falar a linguagem dos influenciadores. Ou seja, quem é o seu público? O que, que eles fazem? Qual a conexão que você pode ter com eles? A sua história, de que maneira ela conecta com as pessoas? Entende? Então, veja o que você vai fazer e tenta trazer pontos em comum com as pessoas. Porque isso vai conectar muito e vai fazer muita gente te ouvir e parar para te ouvir por conta disso. Eu, por exemplo, aqui nesse canal, eu se posiciono falando sobre religião, sobre marketing digital. Então, a chance de você se conectar comigo é muito alta, porque eu falo de vários pontos em comum. Falo sobre futebol, falo sobre notícias. Então, acaba conectando. Tipo, pô, ele fala coisas que eu gosto, entende? Então, dentro da sua história, as pessoas precisam se conectar com você. Ou com aquilo que você vai criar, entendeu? Seja na linguagem, na roupa, na fala, nos estilos de vida, nas coisas que eles vivem no dia a dia, entendeu? Então, é um conjunto de elementos, é uma construção, é como se fosse uma receita de bolo. E sempre funciona. Tanto é que as maiores histórias têm isso em comum. E, se eu pudesse deixar aqui um quinto ponto, olha só, eram só 3, né? Mas acabei aumentando para 5. Você pode e tem que ter inimigos. Toda história marcante tem um inimigo. Todo movimento que cresce fora do normal, de uma forma assim assustadora, tem um inimigo. Vocês já repararam nisso? O São Paulo tem o Corinthians. O Palmeiras tem o Santos. O Flamengo tem o Fluminense. Ou seja, quem é a sua oposição? Quem é o que bate de frente com você? Quem é o seu inimigo ideal? O inimigo que te causa medo? Sabe? Na política, direita e esquerda. Bolsonaro e Lula. Tá vendo? Quem é o inimigo? Quem é a pessoa que você se posicionaria contra? E a sua história, se ela tiver isso, ela ganha um nível de engajamento muito maior. É uma cereja. É a cereja do bolo isso daqui. História todo mundo tem. Mas uma história com um inimigo, cara, é a cereja do bolo. Porque se torna interessante. Será que ele vai ganhar? Quem vai vencer? Entende? Então, aquele filme do Jack Chan, que ele treina aquele jovem para lutar contra um outro jovem. Esqueci até o nome agora, eu acho que é Karate Kid, enfim. E aí, ele é americano, esse jovem, moreninho assim. E aí, ele começa apanhando, 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 apanhando. Aí o Jack Chan vê e fala, eu vou te treinar. Aí a história fica emocionante. Será que ele vai vencer? Aí começa a se preparar, se preparar, se preparar pro dia da luta. Ou seja, tem um inimigo ali na história. E isso me marcou demais, cara. Isso me marcou demais. Esse filme, pra mim, é um dos mais assistidos de todos os tempos. Não sei em quantidade de pessoas que assistiram ele, se ganhou algum prêmio, mas é muito massa esse filme. Por quê? Porque tem inimigo em comum. Tem uma história, tem uma construção. Ele começou sofrendo, um personagem que passou dificuldade, pra depois vir lá e, enfim, fazer o que ele fez, entendeu? Então, você precisa colocar esses elementos. É claro que tem muito mais, mas como eu costumo gravar vídeos de até 10 minutos, eu vou finalizar por aqui. Então, a sua história, ela precisa ter esses elementos que eu falei pra você. Um inimigo, ela precisa ter conexão com as pessoas, precisa ter dor, o personagem precisa ser parecido com as pessoas que vão ouvir. Qual o público que você vai segmentar a sua história? Para quem você está gravando o vídeo? Então a história tem que estar alinhada com as pessoas que vão ouvir, entendeu? Porque aí você vai estar falando com uma tribo específica, com um público específico. Quanto mais chance, quanto mais específico você for, mais chance você tem de ser assertivo. Por exemplo, esse vídeo aqui provavelmente vai alcançar vendedores, criadores de conteúdo, porque é o público que consome esse tipo de coisa. Você consegue imaginar a Mariazinha que faz crochê assistindo um vídeo desse? Eu não consigo. Mas eu consigo imaginar uma pessoa que está ali querendo vender, criar conteúdo, assistindo e aprendendo sobre isso. Você vai criar uma apresentação. Então, saiba disso. Esses elementos vão fazer você se conectar com várias pessoas. Quanto mais simples você for, quanto mais verdadeiro você for, mais conexão vai ter. Quanto mais dor você tiver na sua vida, no que você passou na sua história, mais conexão vai ter. Então é isso, gente. Vou finalizar aqui o vídeo. Espero que vocês tenham se interessado e aprendido com essas dicas aqui. Comenta aqui você mais se interessou, que você falou, Marcos, essa dica aqui é interessante, eu vou usar. Comenta aqui só pra me saber e pra me incentivar a gravar mais vídeos. Se inscreve, curte, não gostou, compartilha. Mas não deixa eu fazer alguma coisa, comenta, sabe? Interage aqui com esse canal, porque isso me incentiva muito a criar mais vídeos, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, galera. E se já se inscreve no canal que eu tenho mais dicas como essa, hein? Tamo junto, é nóis.